Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje o meu papo é com Cristiano Lazzarini, o Tite, faixa preta, 5º grau de jiu-jitsu do mestre Vinícius Draculino, atualmente em Minas. E, cara, com uma experiência muito grande, foi 3 vezes campeão mundial faixa preta, master, competiu no ADCC 2 vezes, fez umas 13 lutas de MMA, então teve um time de MMA também, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, e então muita experiência para compartilhar, então, Tite, brigadão pela disponibilidade. Valeu, eu que agradeço aí o convite, bora trocar essa ideia aí. E como é que diz aí, como é que está o cenário agora? A gente falou um pouquinho antes, né, a gente está gravando isso agora finalzinho de novembro, começo de dezembro, como é que está a situação na cidade também com relação ao Covid? Deu uma acalmada? Deu uma acalmada muito grande, já está quase tudo voltando ao normal, a academia voltou a ter assim, 80% dos alunos que já treinavam voltaram e entraram muitos novos iniciantes, os bares assim já estão cheios, né? Mas tem aquela precaução ainda, né, de estar usando a máscara, academia para malhar a máscara e tal, e em breve vão estar livre disso aí, que atrapalhou tanto a gente, né? Porra, diz aí. E você ainda está ativo também, né? Você competiu o brasileiro esse ano? Competi o internacional, master, ganhei, e no brasileiro competi também, perdi na final. E já estava há quanto tempo sem lutar? Por causa da pandemia também, mas... Eu acho que, deixa eu ver, o último campeonato talvez foi 2019, o Mundial mesmo. Hoje em dia eu tenho lutado eventos pontuais, assim, mais os maiores, assim. Legal. Cara, então vamos falar como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida, até as artes marciais, né? E aí, de repente, se teve alguma antes, e aí fala um pouco mais da chegada do jiu-jitsu aí na tua vida. Rapaz, quando eu era pequeno, minha mãe me colocou, eu era muito agitado e tal, minha mãe me colocou, como muitas crianças, me colocou no judô, né? Mas a experiência que eu tenho do judô quando eu era pequeno não é muito boa. Eu lembro que eu ia com medo, eu tinha uns moleques maiores e, tipo, ficava tomando queda, eu não gostei muito. Aí, mas eu sempre gostei de lutar, de luta, de ver filme e tal. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu entrei na capoeira, com o mestre Mão Branca. E aí treinei um pouco de capoeira, assim, uns 2 anos e meio e tal. E aí depois eu comecei a treinar Muay Thai com o mestre Olímpio. E aí eu fui até a graduação máxima do Muay Thai na época. Treinei muito tempo, competi, fiz lutas de Muay Thai em competição e tal. Eram poucas competições de Muay Thai, mas eu cheguei a lutar e fiz umas 5 lutas de Muay Thai mesmo no ringue. E aí, uma vez eu estava treinando Muay Thai e o Draculino, aqui em Belo Horizonte, tinha o jiu-jitsu, mas era o jiu-jitsu daqui de Minas mesmo, que não era muito difundido. E aí o Royce começou a lutar no UFC, aquela coisa toda, e o Draculino veio para cá mais ou menos na mesma época. E aí um dia ele passava lá, eu passava, eu já era forte, eu devia pesar uns 90, tinha me visto treinando Muay Thai, porque a sala era do lado. E aí ele me chamava, ô campeão, vamos treinar aqui e tal. Aí eu falei assim, um dia eu venho e tal, e não ia. E aí um cara, eu não sei se você conhece, Cazeca Muniz, um americano, que veio a ser Sim, muito amigo conheço. meu depois, ele chegou aqui em BH para treinar jiu-jitsu de faixa azul, só que ele já tinha um background grande no wrestling. E aí eu vi aquele cara, assim, naquela época que, tipo, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, o estereótipo de ser forte era ser um cara inchado, assim, você botar uma blusa e ficar inchado, fazer musculação, ter 40 de braço, que hoje em dia qualquer menino de 16 anos tem. E não tinha aquela cultura de ser rasgado, de ter vascularização, nem sabia o que era isso. E eu vi o Caseca malhando um dia na academia, com o físico todo assim, rasgado, cheio de veia, com as orelhas estouradas. Eu falei, pô, que isso? Fiquei olhando assim, ele fazendo vários exercícios com elástico.
Aí aquilo aí me chamou a atenção. Aí quando foi no outro dia, eu estava passando, o Draculino chegou para mim e falou assim: ô campeão, pode ajudar aqui no treino? Aí estava ele e o Careca, acho que mais duas pessoas no tatame, de manhã. Aí eu falei: ah, posso, mas eu não sei nada de chão e tal. Ele falou: não, porque o Careca vai lutar um vale tudo na Venezuela contra um cara do Muay Thai. E o cara também não sabe chão, então eu quero que você coloque uma caneleira, uma luva de boxe. O Caseca devia pesar uns 75, eu pesava uns 90. E você vai te socar e chutar ele. E ele vai poder só te derrubar. E quando ele te derrubar, você vai ter que levantar para tentar bater nele mais. E ele vai tentar te finalizar. Qualquer coisa que você sentir, você bate ou grita. Falei, não, beleza. Moral da história, ele me finalizou 10 vezes em 10 minutos. Toda hora que eu chutava, ele me derrubava e eu levantava e pegava guilhotina, mata-leão, armlock, tudo. Aí, no outro dia eu entrei, né, no jiu-jitsu e não parei mais. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Legal. 21, 22. E aí, com quanto tempo você começou quanto tempo a competição apareceu assim na tua vida? De jiu-jitsu, no caso. Cara, 15 dias, o É. Draculino me colocou para lutar. Eu já era forte e tal, e era agressivo, assim, pelo Muay Thai, já sabia da baiana, né, da capoeira, né. Aí foi ter um campeonato aqui, ele falou, vou te colocar, e eu ia contra um doca, um cara que judô. Então eu lembro que eu treinei muita baiana. Você vê que eu era tão cru na época, sabe o que eu fiz? Eu enfiei as duas mãos para estrangular ele dentro do cara fechado. O cara foi e me deu um armlock. Quando ele me deu um armlock, eu levantei e dei um batistaca nele. Aí o juiz parou a luta. Eu falei, o que foi? Ele falou, você bateu ele. Você bateu, alguma coisa assim. Eu falei, não, não bati, não. Aí o cara bateu, mas eu não sabia que era bater o cara no chão, que não podia, né? Aí eu fiquei doido. Falei, não bati, não. Eu falei, não, bicho, é porque você não pode bater o cara no chão. Aí eu falei, não sabia e tal. Aí, bicho, a minha história de faixa branca era para ser de um desistente, porque eu fiz 5 lutas na branca, perdi 3 e ganhei 2. Aí eu peguei a faixa azul, fiz um campeonato aqui em Belo Horizonte que eu ganhei de uma luta e fui lutar o brasileiro de 97 no Rio. Aí, bicho, pra você ter ideia, eu não levei nem máquina para tirar retrato. Eu falei assim, chegar lá vou perder na primeira luta. Mas eu não tava nem aí, porque eu lutava Muay Thai, então, tipo assim, eu falava, o máximo que vai acontecer é eu dar 3 tapinhas, perder e tal. Chegou lá, cara, eu fui ganhando uma luta, 2, 3, 4, 5. Quando eu vi, eu tava na final e fui o primeiro campeão da Gracie Barra BH, campeão brasileiro de... Aí, fui embora. Que maneiro. E como é que foi para você, assim, aí depois você parou de lutar Muay Thai, quando depois você fez esse campeonato, você deu uma pausa no Muay Thai ou continuou fazendo os dois? Durante um período eu continuei fazendo os dois, mas quando eu comecei a competir mais no jiu-jitsu, e eu fazia faculdade de direito também de manhã, então, tipo assim, começou a ficar muito apertado e eu me dediquei só ao jiu-jitsu. E aí, durante um período de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz estágio nossa, minha vida era tipo, eu estudava de 7h30 às 11, fazia musculação de 11 ao meio-dia, ia para o escritório de 1h30 às 7, treinava de 7h30 às 9, e tinha 2 dias na semana que eu tinha aula de 10 para as 9 às 10h30. E aí chegou uma hora que eu vi que aquilo ali estava me fazendo, tipo, eu comecei a não gostar muito do curso e eu vi que eu queria me dedicar mais ao jiu-jitsu e na 3 horários de jiu-jitsu. Fiquei durante um bom tempo só no jiu-jitsu mesmo. E, cara, acho que é importante você falar até para o pessoal que está assistindo aí, se você está assistindo ou escutando, até se está assistindo no YouTube, dá uma curtida aí assim no canal, se estiver escutando o áudio, passa para frente. Eu acho que é bom para você que está assistindo aí, de repente, você está começando a tua jornada no jiu-jitsu e os resultados não estão saindo do jeito que você quer.
esse é um bom exemplo, porque nem sempre as coisas vão ser. Eu também realmente tive um começo bem complicado também. Eu falo a mesma coisa, assim, de cara, é muito fácil desistir, porque porra, né, que fica me perguntando como é que foi, pô, perdi de cara, pô, perdi de cara. Daqui a pouco eu falo assim, pô, não vou nem falar para ninguém que eu vou lutar, irmão, vou ficar quieto aqui. Mas também não quer nem, né, várias pessoas que eu vi acabam desistindo. Então, o que você compartilha hoje em dia com seus alunos que estão no começo nessa batida, assim, que não estão indo bem, né? E aí, o que você conversa com eles, que é até um bom conselho para quem está começando a jornada agora de faixa branca, tem um começo de faixa azul? Eu acho que assim, a coisa que mais atrapalha o faixa branca na hora de um campeonato é o nervosismo, né? O cara fica aí, assim, achando que ele está indo ali para um gladiador lá em Roma. E, na verdade, ele não está fazendo nada a mais do que ele faz todo dia na academia. Exato. Então, eu procuro muito passar isso para os caras, assim, para eles lutarem como se eles estivessem na academia. E uma coisa que eu fiz durante a minha carreira toda, durante as minhas lutas, tanto de jiu-jitsu, principalmente quanto de MMA, eu tentava me colocar dentro de uma esquecer torcida, que pai estava me vendo, que mãe, que namorada, que qualquer pessoa. E eu acho que mais isso mesmo, é tentar controlar a ansiedade e tentar fazer o que faz na academia de forma tranquila. Isso é uma coisa que eu falo também direto, assim, que eu comento com aluno, com as pessoas também, assim, que às vezes me perguntam alguma coisa. Como você falou, não está fazendo nada de diferente, né? Não é que no dia você vai fazer alguma técnica especial, você está fazendo a mesma coisa que você está fazendo na academia. Então, eu até brinco que é tipo um open match pago, né? Você vai lá, meu irmão, tu vai rolar com o pessoal e no final vai rolar uma medalha. Então, como eu falo para os meus alunos, é assim, vamos supor o cara aqui seja um faixa branca e tem uma chave grande, que são 5 lutas, são 5 minutos. Isso você que está assistindo aí, você pode fazer a matemática para qualquer categoria que seja a sua, de acordo com o tempo. Aí eu pergunto, se vier, tem um campeonato chegando na semana, eu falei, se aparecerem aqui 5 caras do seu peso, mesma coisa, você vai treinar 5 minutos, você vai descansar 5, você vai com outro cara que já treinou também, descansa 5, vai 5. Quando chegar na semifinal, você descansa 10 e luta. Ou seja, esse é o pior cenário possível que pode acontecer. Luta 5 minutos, luta depois, na semifinal tem o dobro de descanso. Na academia, a gente descansa geralmente 1 minuto, né? Exato. Então, isso já... Aí eu pergunto, você tem condição de fazer isso? Se o cara falar, não, então alguma coisa está errada, irmão. Se não tem como fazer isso, então se inscreveu por quê? Né? Então, a resposta tem que ser bem clara. Não, dá para rolar 5, descansar 5. Dá para rolar, que não vai ter um pior cenário que isso com relação a tempo. Né? Normalmente, isso é uma boa estratégia mesmo. Essa sua é uma boa estratégia mesmo. Nunca pensei nisso, não. Porque, na verdade, às vezes, a gente, até você, mesma coisa, você que está lutando aí, às vezes tem uma categoria que é pequena, aí você vai ter 2 lutas. Né? Você é master, aí tu fica na neura, caralho, mesmo, vou lutar. Eu falei, brother, são 2 lutas. Você vai lutar 5 minutos, você vai descansar 10 e 5. Como se você for na academia e falar assim, hoje eu vou para a academia, dar 2 rola de 5. E vou descansar 10 minutos entre eles. Não dá para fazer? Né? Então, eu falei assim, você não dá para fazer porque, com certeza, não está preparado. Então, calcular desse jeito assim, não fica tão mal. Né? O negócio é quando você tem uma chave gigante, né, dessas de 7, 8 lutas de faixa azul e roxa, hoje em dia pode ter. Continua a mesma coisa, uma luta de cada vez. Meu irmão, se tivesse, porra, mesma coisa, vários malandros aí para vir treinar, você conseguiria treinar um descanso? Então, espero que sim. Então, acho que esse é um negócio quando a gente começa a criar muita história, quem está assistindo, o título, e no final das contas, a verdade é que a gente tem que ser o mais racional possível. É um outro corpo que está ali, outro ser humano que tem os movimentos dele, você tem o seu, e, meu irmão, o objetivo é tentar usar
as suas melhores posições. Nem sempre as melhores posições vão ser suficientes para ganhar, às vezes vão ser. Então, o negócio é tentar, como você falou também, sabe, se, né, botar um pause em tudo que está olhando em volta e só focar mesmo na missão, que é executar o que você está fazendo, né? Exatamente. E com quanto tempo você sentiu que começou a ficar a confiança começou a melhorar no jiu-jitsu competindo? Depois desse campeonato, Na foi faixa uma? azul, já. Aí eu lutei outros campeonatos. Na faixa azul, fiz 27 lutas, ganhei todas elas. Não. E aí, depois, na roxa, eu comecei a ver que tinha uns caras mais duros, mas eu me coloquei também assim na prateleira de cima com os caras, entendeu? Fiquei em terceiro no brasileiro, fui campeão mundial perdi e tal, mas eu ainda tinha um jogo na faixa roxa muito previsível, que era a guarda do Rômulo Barral lá, que era no bíceps e mão na gola, que eu ensinei para ele e ele fez bem para caramba e faz até hoje. Meu jogo era de guardeiro. Quando eu comecei a ver que muitas vezes eu puxava alguns caras para a guarda e não conseguia raspar, eu comecei a pensar assim, pô, eu tenho que ficar bom em pé. Eu vou mudar meu jogo por cima se eu precisar. Tanto que eu falo muito com meus alunos, com os atletas que eu treino e tal. Hoje em dia, até hoje, mesmo tipo com a minha idade, eu treino na Gracie Barra BH mais com os garotos que estão começando que são os faixa preta, Marcelo Gomide, Vitor Scherloni. A gente treina todo dia. Eu falo com eles, por mais que lutador de jiu-jitsu, falava isso para o Rominho também, por mais que um lutador de jiu-jitsu tenha uma guarda boa e confie na sua guarda, para ele ser o número um, em algum momento ele vai ter que ter a opção de cair por cima. Exato. Ele vai ter que ter essa... E aí eu comecei a treinar judô. E depois comecei a entrar, fui aceito assim na equipe de profissional Minas Tênis Clube, que é uma equipe tradicional. O sensei lá, o sensei Moreno, ele é muito rigoroso. Acabou que eu fui pelo Luciano Correia, que é um amigo meu que a gente treinava chão de vez em quando. O Luciano Correia foi campeão mundial de judô. E fiz o treino lá todo. Quando eu fui, assim, fiz o treino todo em pé. Eu ia lá para trocar queda, não era para fazer chão. E aí ensinava algumas coisas de chão. E aí meu jogo em pé melhorou muito, muito. Hoje em dia, praticamente todas as lutas que eu luto, se o cara colocar em pé comigo, eu derrubo ele, praticamente. E isso foi em que faixa? Na roxa? Na marrom, eu comecei a fazer judô e ficar bom. E mudei meu jogo para ficar passador. E na preta, agora já, depois de Master, que eu desenvolvi mais ainda meu judô. Porque durante a marrom e a preta Master, eu tinha um espaço grande que eu praticamente não treinei de kimono por causa do MMA. Não competi de kimono, praticamente. Tá. Cara, isso que você está falando é muito importante para quem está começando agora. Acho que não tem muita ideia da importância, que é um tópico que eu falo também com as pessoas, porque, de novo, tem que ver qual o objetivo a longo prazo. Se é ser um faixa preta completo, né, ou ser, né, digo assim, ainda mais se quiser ser um competidor de alto nível, mas de repente você quiser ser um bom professor, bem informado de várias situações, você vai ter que realmente desenvolver jogo diferente, estar por cima ou por baixo não tem. O problema, e eu fiz parte desse grupo, ainda mais nos anos 90, era muito assim, guardeiro, passador, né? Hoje em dia o pessoal é muito mais completo. Então, antes de cair, eu estava falando da importância de você ter um jogo completo, né? Hoje em dia não tem mais como só ficar, ainda mais na faixa colorida, onde você está preparando a tua base para um dia chegar na faixa preta, um faixa preta bem informado, confiante por cima, por baixo, não, ai meu Deus, estou por cima, o que eu faço? Ai meu Deus, estou por baixo, desespero para ficar em pé, né? Você tem que se sentir confiante por cima ou por baixo. Lógico que esse trabalho, ainda mais para você que está aí, galera, faixa azul, branca, azul, roxa, mas você está nesse processo aí construindo a sua base, esse é o momento de você sair da tua zona de conforto.
Se É, você sempre vai para o campeonato e, porra, se embola com todo mundo, pega as costas e finaliza todo o campeonato. Meu irmão, vai para um campeonato menor, troca queda, toma a queda que seja. Né? Perder, você vai perder, é melhor perder e errar num campeonato pequeno do que você errar num campeonato maior. Então, o problema é quando a pessoa só quer ficar aquilo, fica com medo até de testar num campeonato que não interessa. Se os é. caras ganhar ou perder, ninguém vai saber, é um Não, treino pago. até em treino, eu fico vendo vários caras assim talentosos pra caramba, duros pra caramba, que tem a guarda boa e tal. Quando dá treino em pé, os caras não entram, fica sentado, não vou não gosto de treinar em pé, não sei o quê. Isso é a maior bobeira que o cara pode pensar, velho, porque a gente treina, a gente não comenta, mas tem uma situação que aconteceu em duas finais de Mundial Absoluto, de um cara que treinava com o outro na mesma academia. E dizem que todos os treinos que esse cara caía por cima, ele estava ganhando na academia. Só que não tinha jeito dele cair por cima no campeonato, porque ele não era tão bom em pé quanto o outro. Então, aí, perdeu as duas finais. Isso daí, então, galera, eu sei que é difícil. E uma coisa também, Tite, acho que é importante, eu menciono a respeito disso, da importância da comunicação do atleta com o professor. Porque, de Sim. repente, isso, cara, isso é importante, porque que acontece? Às vezes, as pessoas me pedem opinião, eu falo a respeito disso, de pegar um campeonato menor, testar. Só que o professor, como a gente fala aqui, né, nos Estados Unidos, tem que estar na mesma página. Tipo assim, ó, não, já a gente sabe qual a estratégia final a longo prazo. Que eu digo é tipo assim, de você trabalhar e melhorar a tua parte em pé. Então, de repente, o cara vai falar, pô, hoje eu vou jogar em pé. O professor fala, pô, mas aí vai acabar perdendo. Né? Não, joga por baixo, fica ali tranquilo, que tu faz bem. Ou seja, não está alinhado. Tem que saber, olha, não, eu vou jogar por cima, eu sei que não é o meu forte, mas eu estou construindo, né? Ou seja, você está disposto a perder um campeonato aqui para ganhar vários lá na frente. Então, esse sacrifício que tem que ser feito, lógico, no treino, mas principalmente em campeonato, porque aquilo de treino, jogo a jogo, né? Eu era um deles, de me sentia direitinho passando, né? Na academia, mas chegava no campeonato, dava aquela travada e queria só jogar por baixo. Então, eu tive que começar a me forçar mais, sair das zonas com força, aceitar, ficar batendo cabeça, ficar em pé, deixar puxar junto, subir, para começar a construir. E hoje em dia eu me sinto confortável o suficiente para, tipo assim, esse cara eu vou puxar, esse cara eu vou bater cabeça, né? De escolher. Então, você não fica tão previsível, né? Exatamente. Acho que o ponto é certo que você falou é esse, é escolher para não se tornar previsível. Poder escolher. Cara, vamos falar assim, agora, ainda na tua parte de faixa colorida, qual foi um evento assim que te marcou, não por causa necessariamente do título, né? Mas mais performance, cabeça, estava tudo fluindo do jeito que você queria. Qual um evento que vem assim atualmente e o que você acredita que te ajudou a se sentir dessa forma no campeonato? Cara, eu não lembro assim muito. Eu lutei esse brasileiro que eu lutei de azul, eu lutei muito bem, né? Eu fiz 6 lutas assim, inesperadamente eu ganhei. Acho que por isso também, né, de estar não esperando muito, né? Tirou aquela Teve uns pressão. outros campeonatos assim que eu lutei bem, mas fechei muito campeonato com parceiro e tal. Mas teve uma luta que eu fiz que foi na final na verdade, semifinal do Pan-Americano de 2000. Foi em Orlando. Eu era faixa marrom, peso pesado. E tinha 3 caras de pesado. Eu, o Eric Vanderlei e o Fábio Leopoldo. E só um de super pesado, que era o Hollis Grace. Aí o Carlinho, na hora, virou e falou assim, bicho, vamos escolher aqui, pô, Tite, vai tu é forte, vai de super pesado. Aí me botou de super pesado lá. Eu pesando, tipo, 93 e tal. Cara, eu fiz uma luta e aí fiz a semifinal, acabou que eu e o Rollizinho, a gente fechou esse campeonato. Eu lutei com um cara que chama Ricardo Arrivabene, ele mora hoje aí, ele era aluno do Godoy. Bicho, o cara pesava 100 quilos, no limite do super pesado, sei lá. Mas o cara era forte, mas de um tanto. E aí eu fiz essa luta com ele, velho. Eu lembro que, assim, toda luta de jiu-jitsu tem um momento que você para um pouco. Você raspou o cara, você cai por cima, você cadencia, né? Ou então
você troca em pé ali, mais cadenciado. A luta nossa foi 8 minutos, que não existiu isso. Não teve. Tipo assim, o Draculino, depois da luta, falava assim, bicho, mas por que você não fazia sprawl quando ele agarrava sua perna? Foi fazer sprawl como, velho? O cara agarrava minha perna, me levantava lá no teto, aí ele me jogava no chão, fazia 2 pontos, eu raspava de gancho, caía por cima, na hora que eu ia passar a guarda, ele me capotava, eu virava de 4. Cara, a luta ficou 8-8, 3 vantagens para mim, 2 para ele, sendo que eu estava perdendo de 8-6, faltando 20 segundos para acabar a luta e ganhando de uma vantagem. Eu lembro do Draculino falando assim, tem que fazer 2 pontos para ganhar, tem que fazer 2 pontos para ganhar. Eu entrei no Imponceoi assim, e ele ficou nas minhas costas, e eu tentando botar para baixo, e na hora que ele caiu para baixo, o cara pitou lá, e se fosse hoje, não seria ponto, por causa dos 3 segundos. Uhum. Quem era o juiz era até o filho do Cássio, deu os 2 pontos e eu ganhei. Cara, mas eu fiquei, assim, num estado físico que, com certeza, eu tinha que ter tido algum atendimento médico, assim, até ele também. Mas eu lembro que eu saí, assim, eu tinha tomado uma creatina com água antes da luta, assim, na hora eu não consegui nem levantar, assim, eu fiquei, assim, morto mesmo e tal, aí o cara levantou, sentei lá, fiquei um tempo. Aí os caras da Gracie Barra vieram, assim, para me cumprimentar, que tinha um corredor, assim, eu saí, cara, na hora que eu levantei, assim, que eu dei, tipo, 3 passos, assim, eu dei um jato, assim, de vômito, assim, sem ter nem vontade, velho. Eu não fiquei nem enjoado, o negócio Tô saiu, sabe? ligado. Aí eu fui, deitei, assim, numa árvore, assim, debaixo de uma árvore, assim, aí eu lembro que um amigo meu falou assim, você quer alguma coisa? Aí eu falei assim, água. Ele veio com a garrafa, assim, fez assim, eu fiz assim, ó. Eu nem peguei, eu abri a boca, assim, o cara jogou na minha boca, eu fiquei mal. Acho que essa luta aí foi uma luta, assim, que é que eu mais lembro, assim, que foi uma performance sinistra. Saiu na Gracie Magazine como a melhor luta do campeonato. O que você tira assim de lição dessa? Não desistir até o final, falta 20 segundos, meu irmão, briga até o final, É. mas alguma coisa assim que te chamou a atenção que você, depois, olhando para trás assim, alguma coisa que te ajudou no teu crescimento? Cara, foi mais isso que você falou mesmo, brigar até o final. Porque foi assim. Você sabe, quando você cansa, quando você está cansado, tipo, por exemplo, numa luta de MMA, você vira um faixa branca. Ixi, Faixa branca te bate. Você viu outro dia, o Rodolfo foi finalizado porque ele cansou, uhum, né? Um cara lá. é. E agora, ao contrário, uma não tão boa, que Cara, você terminou e falou assim, ah, rapaz, não rendi nada, e qual foi a lição? a pior luta que eu fiz na minha vida foi contra o Rafael Lovato, no PAN. Acho que foi a final ou semifinal de 2007 ou 2009. Eu vi ele lutando nas lutas anteriores e trocando em pé. Aí eu falei assim, beleza, ele vai querer trocar em pé comigo, vou derrubar e tal. Fiz um plano de jogo, né? Na hora que começou a luta, ele me puxou para a guarda fechada. Quando ele me puxou para a guarda fechada, eu fiquei em pé. Ele foi, deu aquele tranco assim, segurando meu braço, caiu montado. Isso com 10 segundos de luta. Na hora que ele caiu montado, eu fui, empurrei o quadril dele assim e consegui repor uma guarda de gancho, que eu faço bem a guarda de gancho. Quando eu entrei para jogar ele para cá e ele defendeu, eu entrei na joga fora no lixo, comecei a levantar. Quando eu fiquei em pé com ele, ele pulou e me deu um triângulo voador. Então, assim, essa luta eu não fiz nada, não consegui fazer nada. Foi a pior luta que eu já fiz. Uhum. Mas isso é tipo assim, a gente tem que analisar também da forma que às vezes pode ser mérito do cara, né? As posições entraram, mas você sentiu emocionalmente, mentalmente falando, você estava bem, foi só tipo Tava assim, bem, foi só as coisas que realmente não encaixaram, as posições do cara entraram, né? foi isso. Cara, vou te falar, eu até hoje, na minha carreira toda de jiu-jitsu, de MMA, só teve uma vez que eu lutei que eu fiquei com medo de lutar com o cara, assim, apavorado do cara me finalizar, e isso me atrapalhou de uma tal forma que foi a única vez que eu sentei no final do campeonato, assim, depois da luta, sentei assim e pensei assim, nunca mais eu vou lutar jiu-jitsu na minha vida. De tão triste que eu fiquei, não foi na derrota, foi porque eu poderia até perder, o cara era muito duro, mas não do jeito que foi. Foi na semifinal do ADCC contra o Dan Lista, em 2013.
eu ganhei as 2 lutas por finalização no sábado. E a semifinal e a final seria no domingo. E aí, na semifinal, estava eu contra o Dan Lister e o Léo Nogueira contra o João Assis. Na minha cabeça, eu já tinha lutado com o Léo Nogueira e tinha ganhado. Nesse dia, eu até lutei com ele pela disputa terceiro lugar e perdi. Mas na minha cabeça, antes, se eu lutasse com ou ele ou o João, eu ia ganhar. Que, para mim, o maior desafio seria passar pelo Dan Lister. Fiquei com isso na cabeça, cara. Assim, dormir pensando nisso, uma coisa que não acontece comigo, principalmente depois de já ter lutado MMA, você fica um pouco mais, a mente fica um pouco mais blindada em relação a jiu-jitsu, porque o MMA ali, a situação é muito pior, assim, né? Cara, eu ficava só com a imagem dele pegando meu pé, 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 e ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, se eu ganhar dele, eu vou ser campeão. Eu tenho que ganhar desse cara. Tem que ganhar desse cara. Mas, pô, eu tenho que fazer isso, que senão... Cara, na hora que chegou na hora da luta, ele me puxou para a guarda, todo mole, assim, ó, me puxou para a guarda. Eu vi que eu estava tão nervoso que eu não sabia nem onde eu botava a mão nele, com medo dele me dar uma chave de pé. Eu travei de um jeito que nunca tinha acontecido comigo. Ele foi e me raspou de um jeito assim que ninguém nunca me raspou, assim, tipo, me puxou, assim, dando uma travada no lombar. Eu caí por baixo, assim, ele já me deu uma chave de calcanhar e me finalizou. Eu falei, nó, tipo, esse dia eu vi que eu perdi, assim, para mim, nó, mas assim, 80%. Ele poderia até me ganhar, mas eu já entrei derrotado. E isso, cara, realmente sem sombra de dúvidas, é a maior frustração que qualquer competidor pode ter. Cara, eu fiquei arrasado. Com certeza. Eu sentei depois, assim, fiquei lá, assim, num canto, assim, velho. Eu lembro que o Rominho chegou assim, veio falar comigo, eu falei, bicho, não acredita não, velho, e tal, e nunca mais eu vou lutar. Ele, que isso, bicho, tal, só porque você perdeu. Eu falei, cara, não é só porque eu perdi. Aí, no outro dia, eu já melhorei, assim, já passou também. E até é interessante, cara, é difícil falar todo mundo, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que competiram bastante, em algum momento teve algum lance assim, pelo menos uma experiência dessa. É difícil dizer todo mundo, mas acho que a maioria dos competidores, se já competiu bastante, tem A um dia que fala maioria assim, tem, irmão, não sei nem explicar o que aconteceu direito, sacou? Mas você vê, né? Essa batalha interna, por isso que eu chamo do podcast de Mente Blindada 24/7, porque, meu irmão, 24 horas por dia, 7 dias na semana é batalha interna. É verdade. Jiu-jitsu ou não, na vida, todo dia, meu irmão, é o dia inteiro, é bombardeado de pensamentos negativos, aquela vozinha, pô, e se? Olha aí, né? E você continua. E o negócio que você tem que estar super autoconsciente para ficar filtrando esse pensamento, né? De vir, não, porra, não, tira essa porra para cá, não vai dar certo. O problema é que às vezes a gente está tão nervoso, a gente não consegue filtrar e parece que aquela bola de neve vai aumentando, vai pegando mais velocidade, como se fosse descendo uma montanha. E, meu irmão, quando pega essa velocidade, porra, boa sorte para empurrar ela de volta para cima, porque vai ser aquilo, quando acaba, vai ser tão nervoso que quando acabou, tu fala assim, cara, já acabou, puta, nossa, um abraço. Verdade. Então, isso daí, acho que a prática diária disso é a autoconsciência, de ficar sempre prestando atenção quando tu sentir, não estou falando só de jiu-jitsu não, galera. É da vida toda. Porra, tu tá, meu irmão, no trânsito, começa alguma coisa, porra, olha só esse filho da puta, para, filtra aí Cara, um pouquinho. eu vou compartilhar com vocês aqui um negócio que aconteceu comigo agora. Eu estou saindo agora de um período assim de uns 10, 12 dias, numa depressão assim, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por isso assim, cara. Imagina um cocô de cachorro no chão, velho. Era o que eu estava me sentindo aí esses dias para trás. Há 40 dias, mais ou menos, eu comecei do nada, eu cheguei do treino e comecei a escutar um barulho. Aí eu falei, que barulho é esse? Aí comecei a olhar assim, cara, é um barulho que se você escutar 10 segundos, você não aguenta. Você vai querer desligar o que está fazendo o barulho. Um barulho agudo e contínuo, assim, ó, tipo uma microfonia, sabe? Aí falei, pô, aí minha mulher chegou, perguntei para ela, você tá ouvindo um barulho? Ela, não. Aí eu falei, caralho, tá. Aí entrei na internet e vi
que 28 milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo esse barulho, zumbido. E que a maioria... Aí você começa a ver um tanto de coisa. Pode ser tumor na cabeça, pode ser isso, Caralho. pode ser aquilo e tal, e que não tem cura. E, pô, até aí eu tava assim, ah, não, vou marcar um médico, de repente ela vai me dar um jato lá de água na orelha, às vezes é uma cera e tal. Tava me incomodando, mas eu tava assim, relativamente bem. Aí fui numa médica lá. Ela me pediu para fazer uma audiometria. Ela falou que o zumbido é um sintoma e que pode ser várias coisas que a gente tem que investigar. Aí fiz essa audiometria. E aí, por conta minha, eu estava morrendo de medo desse negócio de tumor e tal. Tem um aluno meu que é dono de hospital, eu fiz lá uma ressonância de crânio e uma ressonância de ouvido. E quando eu fiz esses exames, o negócio já estava me incomodando muito. Aí eu estava, tipo assim, tendo problema para dormir o tempo inteiro, 24 horas, sem um minuto de paz. Eu estou aqui falando com você e estou ouvindo ele aqui, ó. Aí eu fiz a ressonância e na ressonância não deu nada. O cara falou, ele mandou para um cara do Albert Einstein em São Paulo fazer o laudo. O cara mandou falando assim, cara, parece que a cabeça desse cara nunca tomou nem porrada. E eu realmente nunca tomei muito, porque eu era mais de agarrar e tal. Mas eu estou vendo aqui uma labirintite ossificante do lado esquerdo, principalmente. Aí eu falei, pô, graças a Deus, descobri o que que é, eu vou no médico hoje à tarde, vou tratar e vou melhorar. Aí fui no médico. Aí, resumindo, eu fui em mais 2 médicos, no que eu ia naquela tarde, mais uma outra, e eles falaram comigo assim, você tem meio que acostumar com isso, porque isso aí pode ser por vários motivos, eu não vejo essa labirintite ossificante sendo causa, isso pode ser emocional, e quanto mais você ficar assim, eu falei assim, ô doutor, deixa eu te falar, eu não estou malhando, eu não estou treinando, eu não estou dando aula, eu não estou com vontade de fazer nada. Aí ele falou, não, mas você não pode ficar assim. Eu falei, não, mas eu não tenho como acostumar com isso. Aí ele me deu um remédio antidepressivo. Eu comecei a tomar, só que o remédio faz efeito depois de 20 dias. Aí, bicho, o negócio começou, tipo, a me colocar num buraco, que eu fiquei durante 10 dias, assim, 12 dias, tipo assim, chorando o dia inteiro. Não, sinistro, velho. E o que eu ia te falar, o que eu quero até deixar uma mensagem para a galera que tá vendo é o seguinte, Mente Blindada, o nome do seu podcast, é uma coisa que eu sempre uso na minha vida, que eu sempre usei, eu sempre falei com todo mundo. Tanto que os meus amigos mais próximos falavam assim comigo, cara, e a mente blindada? Eu falei, bicho, eu não estou conseguindo, velho. Eu olho para o meu filho, eu não consigo imaginar eu sendo pai dele, velho. Eu olho um pai andando de mountain bike com um filho na televisão, eu começo a chorar. Eu estava mal, mas muito mal. Aí, esse negócio de mente blindada, eu sempre que eu ouvia falar de depressão, de qualquer fraco, eu falava assim, ah, mas isso aí, bicho, isso é coisa de fraco, isso é cara que, Uhum. cara, não é. E se é, que seja, mas a pessoa não pode ser, não pode ter aquilo ali diminuído por ninguém, véio, porque eu fico Com pensando assim, certeza. as pessoas que têm amigos assim que demonstram traços de depressão ou alguma coisa do tipo, uma tristeza e tal, tem que dar apoio, não pode menosprezar, porque o negócio é sinistro, cara. Eu pensei assim, eu falei, cara, se eu for viver igual eu tô agora, sentindo o que eu tô sentindo, eu prefiro morrer, velho. Eu cheguei a pensar isso, eu falei, eu não vou viver assim. E aí eu tive uma consulta com o médico do Albert Einstein, que ele me mostrou um norte diferente e tal, e parece que o remédio começou a fazer efeito, e eu comecei de uma hora para outra a tolerar bem e voltei a treinar, voltei a malhar. E hoje Graças em a dia Deus. eu tô assim, eu tô escutando ele ainda, mas eu tô chegando a uma conclusão depois de um tanto de fui cercando de todos os lados que isso pode ser emocional, velho. E eu É. tive uma conversa com um cara, e isso muito em relação a isso que você falou de da gente, porque a gente que é da luta, tipo assim, eu tenho academia, você tem sua academia, a gente é visto como líder, como exemplo, e acaba que por muitas vezes, muita gente, até pelo fato de você ter um porte físico avantajado e tal, fala assim, ah, o Tite é uma... Esse cara não precisa de nada, o cara é forte. Uhum. E às vezes você tem que, e mesmo às vezes quando você tem um momento de fraqueza, você não quer demonstrar. E aquilo ali vai criando, o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e uma hora transborda. E o cara falou comigo que, tipo assim, isso que deu em mim pode dar em muitas pessoas, só que Com certeza. a
pessoa, às vezes, não vai incomodá-la tanto igual me incomodou. Ele falou assim, o fato de você ser um cara muito competitivo, que ele me conhece desde criança, eu acho que o pior para você não foi o zumbido no seu ouvido, foi você não conseguir vencer, você não conseguir parar ele. E aí você entrou nesse processo e, tipo assim, agora eu tô assim, se você me chamasse para fazer 10 dias atrás, véio, não, eu não ia nem responder, véio. Não tava nem pegando em telefone, tava mal, mal. Mas, graças a Deus eu tô melhorando e, se Deus quiser, isso aí vai sumir rápido. Cara, e eu acho que tudo tem um porquê, né? Tem um porquê de você estar se expressando também com isso, e pode ter certeza que alguém que está escutando aí do outro lado pode estar passando ou conhecendo alguém que está numa situação como essa, É né? verdade. E o que você falou acontece muito, cara. É assim que você falou, né? Como líder de academia ou alguma coisa assim, de equipe, e às vezes o cara acha, meu irmão, o cara é super, super homem, tá ligado? Super-homem, homem de ferro. Então, e o negócio não é bem assim. E eu já tive situações também tipo assim, até mesmo conversando com o meu mestre, né, André Pederneiras. É um cara mais ocupado que eu conheço. O cara, meu irmão, resolve pica para tudo. O nego só liga para pedir favor dele. Uma vez ou outra eu mando mensagem, né? Como você tá, cara? Como é que você tá? Teve problema assim de, porra, até negócio de pressão, pressão alta, mesma coisa, estresse, o cara, um monte de Aham. coisa. E, meu irmão, e nego esquece de até de ver Perguntar que o como que cara o cara tá. ser humano, bro. Né? Pô, e aí, tá Exatamente. tudo bem? Eu tive uma vez até hoje no campeonato eu levei gente pra cacete, aí nego nervoso, você dá lá atenção, você sabe, você fica emocionalmente mesmo, né, exausto É. de campeonato, de um Não, aluno parece que você lutou 10 lutas, né? de vir um aluno falar comigo, falar assim, ó, como é que você tá? Aí eu falei, pô, cara, obrigado por perguntar. Eu falei assim, não, veja aí, pô, tu tá de um lado pro outro, isso aqui, tal, tal, realmente cansativo. E a gente esquece que certas pessoas, ou aquele cara que tá sempre correria de frente, faz um monte de coisa, ele sempre vai falar, não, o Tite está bem, pô, o Tite, meu irmão, ele é bicho solto, ele faz as coisas, ele acontece o cacete, não tem essa não. E, meu irmão, todo mundo tem, então acho que é importante você falar isso também de ficar de olho, né? E às vezes essa parte de depressão, isso aí já é falado nos Estados Unidos há muitos anos, né? Como sempre, os Estados Unidos está na frente do Brasil de informação, e se hoje em dia estão falando mais, né? Há um tempo atrás era muito mais, como você falou, né? Vou falar, pô, não, isso aí é coisa para fracos, daí É, e o negócio não é bem assim, né? não é Então mesmo. todo mundo, irmão, tem batalha interna, algumas mais intensas que os outros, mas eu escutei o cara, tem um podcast que o Jocko Willink, né? Ele é um Navy SEAL e tal, e ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, meu irmão, todo mundo já teve o seu Vietnã, né? Aquele período que, meu irmão, que foi sinistro, que foi de baixa e você conseguiu superar. Algumas pessoas, de repente, foi alguma coisa de leve, outras foi uma guerra sinistra, conseguiu superar, outras ainda estão no meio dessa guerra, né, tentando superar a situação. Mas, cara, que bom que você está movimentando, fazendo as coisas acontecer novamente, e sempre importante também, galera, estar cercado de pessoas positivas, vibe boa, sacou? Vibe pesada, sai fora. Sai fora que não Verdade. dá. E, cara, vamos falar dessa tua transição aí para o MMA. Com quanto tempo de jiu-jitsu tu fez a primeira luta de MMA? Cara, eu queria, como eu já vinha do Muay Thai, eu queria lutar logo, né? Aí o Draculino falou, você só vai lutar quando você pegar a faixa preta. Aí eu falei, nó. Aí dediquei ao jiu-jitsu e tal. Aí fiz a estreia da MMA em 2001. Eu estreiei no mesmo dia do Shogun, no Meca. Eu lutei com um cara até da sua academia, perdi para ele porque eu tive uma... Eu rompi as cartilagens da costela, eu tive uma contusão feia na costela. Eu estava ganhando bem a luta até contra o Riscado. Rodrigo Tem essa Riscado. luta até no YouTube. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo sem lutar. E aí, depois, eu comecei a lutar e engrenei uma sequência boa de vitórias, assim. Como é que foi para você
o mindset indo para a tua primeira luta? Comparado ali, Eu fiquei nervoso. que já tinha experiência de ringue, de ter lutado né, Muay Thai, e aí bastante experiência no jiu-jitsu, mas como é que foi? Dia anterior, dia antes, Nossa, como é que fiquei foi isso? nervoso demais. Fiquei nervoso. Porque sabe o Rafael Carioca? Rafael Uhum. Capoeira? Rafael Capoeira. Capoeira. Ele lutou com o Shogun. E o Soca é o melhor amigo do Draculino. Uhum. Então a gente andava junto lá o tempo inteiro. Então tudo que dava para o Rafael, eu estava do lado, né? Então eu presenciava e os caras tocaram o terror nele, os caras da shootbox. Tipo, entrava assim, falando: olha pra cara desse filho da puta, vai meter a porrada nele amanhã, esse merda, na coletiva de imprensa, e batendo manopla no quarto. Nó. E aquilo ali me deu meio que uma ansiedade, e aí na hora lá do evento, tava cheio pra caramba, nego gritando: pisa, pisa. Eu fiquei nervosão. Eu entrei assim, até o lance que eu me machuquei, foi um lance assim que de puro nervosismo. O cara, eu dei um chute, o Riscado foi me dar um chute na cara, eu fui chutei ele baixo, assim, ele caiu. No que ele caiu, eu entrei dando um soco nele, ele segurou meu braço para tipo dar um armlock, mas não estava nem perto de pegar. Eu estava todo torcido para lá, assim, ó. Eu fui puxei meu braço com tanta força para cá que na hora que eu torci o meu tronco aí que deu um negócio. Aí eu lutei assim até era um round de 10, né? Aí isso foi com 3 minutos mais ou menos, eu lutei até 9, depois não aguentei mais, eu pedi para parar. Mas eu fiquei nervoso pra caramba. O MMA eu comecei a controlar o nervosismo assim depois da quarta luta. Eu comecei a conseguir ficar mais tranquilo. O que você acha que foi um diferencial para isso? Para Cara, essa mudança assim, de confiança, né, de se sentir mais à vontade? ó, com certeza a experiência de você fazer mais lutas vai te deixando mais à vontade. Uhum. Mas eu lembro que uma vez, a minha segunda luta de MMA, acabou que eu fiz 3 lutas de MMA em uma semana. Ixi. Porque eu fiz a segunda luta de MMA num sábado aqui em Belo Horizonte, num evento pequeno, ganhei. Aí eu cheguei na academia lá na terça ou na quarta, o Draculino virou assim e falou assim: bichão, o Flávio Moura lá da Gracie Barra machucou, ele ia lutar um GP lá em Vitória, 2 lutas na mesma noite, você tá treinado até 8-8, vamos embora? Aí eu falei assim, pô, vamos, já era no outro sábado. Aí bati o peso e fui lutar. Aí eu ia lutar com um cara lá, que era ídolo local lá, um tal de Gilmar de Andrade, que era faixa preta de tudo quanto é faixa, tinha dado um nocaute, chute giratório no cara e tal, não sei o quê. O meu professor de MMA, de Muay Thai, sempre foi um cara conservador pra caramba. Que não achava que chute rodado não adiantava e tal. E ele Uhum. tinha acompanhado o Irapuru numa luta anterior lá e viu esse cara lutar. Eu falei: ô mestre, como é que é o Gilmar e tal? Ele falou assim: ô Tite, esse cara é o único que dá chute rodado e que realmente funciona. Eu falei: nossa. Aí foi tipo a luta do Dan Lister lá. Essa Uhum. também. Eu fiquei pensando assim, cara, esse cara vai me dar um chute rodado. Vai me dar um chute rodado, eu vou cair. E tal. Fiquei. Cara, eu lembro que no dia da luta, eu tava nervoso pra caramba. E se eu passasse ele, do outro lado tava o Leopoldo Serão e o Leonardo Chocolate, da luta livre, que eram 2 caras duros pra caramba também, né? Aí eu lembro que um faixa preta daqui de BH morava em Vitória. E aí ligou pro Draculino, perguntando se estava precisando de alguma coisa e tal. Aí falou assim, porque esse cara ele era faixa preta de jiu-jitsu também, só que ele era muito bom em pé e muito forte. Aí falou assim, eu treinei com um cara que o Tite vai lutar, ele é explosivo, ele é bom em pé e tal, mas ele é horrível de jiu-jitsu. Ele é horroroso. Fala pro Tite derrubar que vai pegar rápido. Aí o Draculino falou assim, não, peraí. Fala no Viva Voz aí o que você falou. Botou. Aí botou para eu escutar. Aí na hora que eu escutei aquilo ali, bicho, aí eu ganhei uns 10 quilos. Aí me deu aquela animada. Aí eu na luta eu finalizei esse cara em 1 minuto e meio mesmo e ganhei a final também rápido. Aí quando eu vi que eu ganhei 2 lutas na mesma noite, assim, de cara duros, aí eu vi assim que eu tinha, como diz o mestre Robson, garrafas para vender. Boa. E como é que foi a decisão de parar de lutar o MMA? Cara, foi devido à lesão, né? Eu fui
começaram a ter uns eventos aqui em BH, o Brasil Fight. O primeiro eu fiz a luta principal contra um americano, ganhei, aí depois lutei contra um Bruno Carioca, perdi na decisão, aí depois lutei com outro cara, ganhei, depois lutei com... Aí foi indo o treinamento do MMA, eu já estava na idade, eu já estava com 37, 38, já tinha feito cirurgia no joelho, meu ombro já estava fodido, aí o negócio foi indo, eu fiz mais algumas assim, e quando eu me vi também sendo eu o meu próprio treinador, porque o Draculino já não estava aqui, então eu montei uma equipe, que a BH Rhinos, na verdade, que foi uma grande equipe de MMA, ela surgiu em torno da minha necessidade de treinar para lutar. Aí foi chegando uma galera que já treinava para treinar comigo, o Mamute, o César Mutante treinou comigo da azul até a preta, Guilherme Bomba, que luta no Bellator, a equipe foi crescendo. Quando eu vi que eu tinha que administrar, além das minhas lutas, as minhas lesões, os treinos e arrumar a luta para os caras, eu falei, não dá. Aí eu resolvi parar. E, cara, te perguntar com relação, eu gosto de perguntar a respeito de estudar o oponente, até para ver se você fazia, o que você fala para os seus alunos a respeito disso, porque você falou, até de, né, às vezes fica aquela neura, porra, se o rodado entrasse, foi aquilo, né? Então tem gente que não gosta de assistir, tem gente que pede para a equipe fazer o trabalho, assistir e comentar. Olha o WhatsApp aí. Pode falar. Então, o que você acha dessa parte de estudar um oponente? Se você recomenda para os seus alunos, o que você fala com relação a isso? Nas lutas de jiu-jitsu, assim, que a gente geralmente não conhece os caras, eu faço isso também. Eu vou para um campeonato, eu fico vendo o cara que vai lutar comigo antes, para eu ver o que ele vai fazer, né? Eu fico vendo a luta o que passar, eu vou saber mais ou menos o que o cara vai fazer. No MMA é mais fácil você fazer isso antes, porque geralmente você tem luta do cara no YouTube. Só que eu não gostava que o cara que fosse lutar ficasse analisando. Eu e mais 2 caras na equipe que a gente analisava e traçava uma estratégia e a gente achava que seria melhor para a luta. Várias pessoas, lógico, têm várias opiniões com isso, mas com relação a de assistir antes, uma coisa para quem está assistindo aí, se você gosta de assistir luta, número 1, minha dica principal não assiste highlight de ninguém. Porque, irmão, isso tá aí não tá para te fortalecer, não. Não. Eu não gostava de assistir, não, velho. Eu falava, quando eu ia lutar eu ia fazer uma luta de MMA, nessa época eu ficava vendo muito combate. Adorava ficar vendo luta e tal, Pride e tal, não sei o quê. Antes da minha luta, 1 mês, eu não gostava de ficar vendo. Aquilo Uma coisa que eu fazia muito também era o seguinte: toda vez que me dava uma ansiedade, eu falo isso até com meus alunos hoje, até para campeonato de jiu-jitsu, tem nego que foi nervoso demais, né? Eu falo, cara, eu pensava assim comigo mesmo, não adianta eu ficar nervoso agora, porque a luta só vai acontecer daqui a 1 mês. Então, tudo que eu estiver pensando agora só vai me atrapalhar. E ficava afastando esses pensamentos da minha cabeça. E essa parte de, como você falou também, de repente uma luta anterior, você tá assistindo a coisa assim, e é muito importante de estar ligado nessa autoconsciência agora, porque agora que a voz negativa pode bombardear, né? Caraca, meu irmão, olha a guarda do cara, porra, não sei o quê, e começa, Então, normalmente, eu não gosto de assistir muito. Se eu já fiz o meu dever de casa, de repente eu já assisti alguns vídeos, né? De repente alguém que eu sei que eu, de repente, possa bater na frente, na chave e tal, provavelmente eu já dei uma olhada. Na hora, assim, antes, eu olho de repente só o comecinho da luta para ver. Eu faço assim. Ele gosta de puxar rápido, só para ter uma ideia. Que eu faço. Eu ia te falar isso. Tipo assim, começou os caras a lutarem ali. Eu vejo ali um pouquinho, vejo o cara troca em pé e tal, se o outro puxar, eu já paro de ver. Eu quero só saber o que o cara vai querer fazer. E uma coisa que eu tenho costume também, isso também eu fui treinando minha cabeça para isso, não só se eu estiver assistindo, mas quando eu estou assistindo um vídeo. Estou assistindo um vídeo, estou assistindo uma luta do cara e, de repente, é uma luta que o cara pode até ter perdido, mas, de qualquer maneira, acabou ganhando, mas ele fez alguma posição boa. Eu estou assistindo, eu vejo o cara fazendo, já na minha cabeça já falo para mim, essa posição não vai entrar comigo.
É, Né? Eu cara, fica assim, não vou dar esse mole, o cara tá sem pegada, sabe? A posição pode até entrar, mas eu não quero deixar construir isso, cuidado com isso, e porque isso é um problema muito grande, né? Então, a gente como professor tem que ficar muito consciente, e para você que está assistindo aí, que de repente vai dar uma força para o teu camarada, para o teu amigo ou amiga numa competição, você tem que ter não só a tua autoconsciência, mas consciência social. O quê? O que, que as pessoas estão falando? Tu fala, é, vou falar com aquele cara ali, meu irmão, com aquele é, cara ali, o nego já, bem irmão, tem já cara que é começa o foda. super grilo, né? Que É, começa, bota aquilo. Então é muito importante você estar ligado para, meu irmão, cortar logo. é. Às vezes tem que ser escroto, a Agora, verdade é essa, tem que cortar. verdade. Tem umas coisas que eu sempre falo com meus alunos assim muito, que o Rickson Grace fala do jiu-jitsu invisível, né? Que são os detalhes, né, e tal. Uhum. Uma coisa assim que eu, por exemplo, em 2019, eu fui campeão mundial master lá 2017, 18 e 19 no peso pesado, né? E no 19 e assim, 2017, eu não sei se 2017, mas 2018 eu já poderia lutar de master 4. Só que eu achei que não ia me motivar tanto, eu queria fazer uns confere no 3 e tal. E aí, no 2019, tinha um cara lá, um tal de Lúcio, que mora lá na Inglaterra, ele estava em primeiro do ranking, um cara forte e tal. E o jogo dele era guarda fechada, ele tinha finalizado o pé de chumbo e tal, não sei o quê. E ele estava finalizando todo mundo na categoria. E eu fui fazer a final com ele, a sexta luta. Eu não tinha tomado nenhum ponto ainda no campeonato. E trocando em pé e derrubando. Aí ele me puxou para a guarda. Quando ele me puxou para a guarda, ele me raspou. Fez 2-0. Aí eu fui raspar ele de gancho. Quando eu fui raspar ele de gancho, assim, ele defendeu, acabou que a gente ficou em pé. Aí, nesse momento, eu pensei assim, o jogo dele é guarda fechado. Falta 3 minutos para acabar a luta. O que, que ele vai fazer? Ele vai me puxar para fechada e vai ficar me segurando. E provavelmente, se ele fizesse isso, ele ia ganhar, porque eu não gosto muito de ficar na guarda fechada. Não me sinto muito bem. Cara, na primeira aula de jiu-jitsu, assim, na segunda aula, quando eu vou ensinar a abrir a guarda, fazer aquela passagem emborcando, eu sempre falo, quando você usa o cotovelo para abrir aqui na coxa e o cara abre a perna, bota o cotovelo na coxa para ele não fechar, senão o seu trabalho vai ser todo em vão, né? Uhum. Eu fiquei com isso na cabeça, bicho. Na hora que ele me puxou para a guarda fechada, eu botei o cotovelo e caí na meia. Aí eu passei e montei. Mas se não fosse esse detalhe desse tamanhozinho, Uhum. eu acho que eu tinha perdido. Se ele conseguisse fechar a guarda ali, eu acho que eu tinha perdido. E é assim no jiu-jitsu, né, cara? Às vezes as coisas podem estar indo muito bem, uma pegadinha assim que Uma coisinha soltou, assim 3 minutos depois está o resultado dessa pegada que foi solta, exatamente. né, um tempo atrás. O cara, o que que você vê assim de diferença no teu mindset competindo como master agora? Se é uma vibe diferente, você sente a mesma coisa? Como é que você vê hoje em dia? Para mim é muito diferente, mas muito. Oh, eu tenho até uma lição que eu ganhei de forma ruim no Master. Quando eu lutei, a minha primeira competição de Master, eu lutei com 43 anos. O Hum. resto só tinha lutado de adulto. Em 2014, por exemplo, eu fui campeão peso absoluto no brasileiro sem kimono na categoria adulto, com 41. Difícil pra Caramba. caramba. Ganhei, Oxe, isso é acho que louco. 7 lutas. Aí, bicho, quando eu fui lutar, a primeira competição de Master foi o Internacional de Master no Rio, que seria no sábado, e o Rio Open no domingo. Aí, o que eu fiz? Eu fiz inscrição nos dois. Aí eu pensei assim, eu vou lá lutar de Master 3 no sábado, vou dar aquela aquecida, vou ganhar peso absoluto, e no domingo eu vou de franco atirador no adulto, né, e tal. Cara, esse dia foi até engraçado. Minha esposa estava comigo. Aí a gente pegou, foi pro ginásio e tal. Aí eu comecei a trocar em pé com o cara na primeira luta. Não sabia quem era o cara. Comecei a trocar em pé, vi que eu não estava conseguindo derrubar nem nada, e eu nunca tinha feito uma luta de 5 minutos. Uhum. Aí na hora que eu olhei no relógio assim, já era tipo 3:30. Eu falei, nó, eu pensei, vou ter que puxar e tal. O cara foi e me deu um tomoe-nage, velho. Aí eu caí de costas no chão, virei de 4 e fiquei em pé. Tomei uma vantagem. E depois ele me controlou as pegadas e eu perdi a luta.
Bicho, eu fiquei tão puto que eu peguei as coisas no apartamento que eu tava e vim embora para BH na mesma hora. Não lutei no outro dia, fiquei bolado, velho. Aí chegou aqui, eu fui falar com lá no judô, lá com o Luciano Corrêa, ele perguntou como é que foi lá no campeonato. Eu falei, bicho, perdi, cara. O cara bom em pé, o cara me deu tomou na guia. Ele falou, mas quem que é o cara? Eu falei, você não sabe quem que é, não. Ele falou, não, mas como é que o cara chama? Eu falei, Vinícius Amaral. Ele falou, Oxe, pô, esse cara aí, ele disputou seletiva essa é louco, do com o Olimpíada com Flávio, o ó. Flávio Canto. Tô ligado. Aí eu falei, não, era uma luta que se eu soubesse, eu tinha puxado para a guarda, né? Mas assim, eu Uhum. subestimei a categoria Master e aí depois eu comecei a ver que, tipo assim, tem vários caras muito duros no Master, entendeu? É uma competição duríssima, mas aí eu vou muito bem preparado, mas o que eu sinto de diferença para o adulto, para o Master, é que é um campeonato mais, assim, como é que eu vou dizer? Amigável, de certa É forma, mais né? amistoso, assim, é mais amigável, entendeu? Não tem ninguém, assim, naquela vibe de ficar assim, igual a gente ficava quando era adulto, tipo, olhando um para o outro, aquele negócio, sabia que você ia lutar com o cara, já dava aquela tensão. Lá não, eu adoro lutar aquele Mundial de Massa. Eu acho E, uma vibe boa pra caramba. e a diferença, como você falou, né, dos 5 minutos, para quem não está acostumado, e eu sempre menciono ainda mais, numa luta de 5 minutos, a importância de abrir o placar. Isso é Porque, fundamental. irmão, uma negativa muda tudo, muda a história da Sim. luta inteira. E hoje em dia, eu fui ver o Mundial de Marcha, né, em Vegas algumas semanas atrás. E cara, é parte da regra. E tem gente que faz uma vantagem e acabou a luta, Pô, né? quando eu lutei em Acontece. 2016, tinha muito tempo que eu não tinha que eu não estava lutando. E eu não estava por dentro das regras, não. Aí o cara foi. é, Ele fez alguma coisa. Se eu cheguei pro juiz e falei assim, ele tá fazendo não sei o quê. Aí o juiz foi, me deu uma Pá! punição. Eu falei, não pode falar nada, não. Outra. Toma outra. É isso mesmo. E agora, para correr atrás disso aí, dessas Aí duas. depois o juiz, aí eu ganhei de 2-0 lá e tal. Depois o juiz falou comigo, bicho, você não pode falar nada, não. Eu falei, tá bom. Tem, hoje em dia. E é legal de ver também, cara, você tendo a oportunidade, até para o pessoal, de repente, tem o pessoal no Brasil não teve a oportunidade de lutar um campeonato mundial master, alguma coisa assim. É muito legal de ver a estrutura, o como Não, cresceu o é legal evento, demais. sim, E cara. assim, é legal porque, pô, tipo, igual a última que a gente foi, a última e a penúltima. Eu levo uma galera daqui que nunca viajou para os Estados Unidos, entendeu? Uns caras, uns alunos meus que, tipo assim, os caras lutar em Las Vegas, independente de ganhar ou perder, cara que nunca imaginou que ia estar fazendo isso. E aquilo ali muda a vida do cara, né, velho? É. Então isso é legal pra caramba. E falando de mente blindada, pô, tive o Rominho Barral aqui, é, conversei, acho que foi ano passado, se eu não me engano, e ele é um cara que, pô, muita gente usa como exemplo de mente blindada, né? Uhum. E até mesmo ele compartilhando experiências, falando que, meu irmão, não sou super-homem também não, né? Teve as dificuldades dele em certos eventos, assim, que, né, aquelas coisas, aquelas situações que às vezes você não sabe explicar por que está tão nervoso, né? Mas o que você notou, assim, no começo, né, com relação a esse mindset dele, que você viu e falou assim, meu irmão, a vida inteira o cara é assim. Bicho, aquele ali eu criei ele na porrada. Sério. Ele fala em todos os lugares que ele vai, assim. Não sei se ele Eu falou lembro que aqui, ele falou, ele falou foi, de lembra mim. falou de você falou. Bicho, eu criei aquele ali no. Porque a família dele, o pai dele, a minha família toda mexe com negócio de garimpo de diamante, que é da mesma cidade dele, que é Diamantina. E o pai dele era garimpeiro, meu avô também era, eles eram amigos e tal. E aí, com o passar do tempo, eu era faixa marrom e tinha um cara de Diamantina que tinha uma loja de suplemento e me patrocinava. Ele falou assim, ô Tite, tem um menino lá de Diamantina, tem 16 anos, e ele tá querendo vir para cá para ser lutador e tal, mas será que você dá uma moral para ele, dá uma bolsa para ele? Eu falei, manda ele lá, ué. Ele falou, o pai dele foi amigo do seu avô. Eu falei, lógico, manda ele lá. Cara, chegou lá, 16 anos, uns 95 quilos, gigante. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ele 16. Eu falei, que isso, não é possível. Eu falei, uma coisa você já pode botar na sua cabeça, não dá para te colocar de juvenil, eu já vou te colocar de adulto. E aí, velho, ele começou a treinar
E logo na primeira semana eu já vi que ele tinha uma coisa diferente, entendeu? Ele tinha vontade de aprender pra caramba e, assim, toda vez que ele estava morto, porque ele não tinha gás, porque ele era muito grande, não treinava jiu-jitsu, no início de faixa branca, mas ele estava morto, eu falava assim: "Rominho, tá cansado?" Ele: "Não, tô cansado demais." Eu falei assim: "Então vai mais uma." E comecei a fazer isso. E aí ele começou a ficar duro e comecei a pegar ele e passar minhas técnicas, assim, preferidas para ele, ele começou a assimilar muito bem e tal. Aí um dia eu falei com ele assim, falei assim: "Ó, a partir de hoje, você vai continuar treinando comigo, mas eu vou te levar para treinar lá onde eu treino, que é lá no Draculino, porque aqui não tá tendo mais jogo para você evoluir." Muitas vezes acontece o contrário, né, o professor fica querendo, Uhum. tipo, não perder o aluno, né, entre aspas. Eu não perdi, até hoje eu sou professor dele, eu vou na casa dele lá, eu fico hospedado na casa dele, o cara me trata, porra, tem nem o que falar. Mas aí eu levei ele, e eu lembro que no primeiro dia, eu falei com ele assim: "Ó, eu vou te falar, bicho, você chega lá, você treina duro com todo mundo. Não treina porque você tá chegando num lugar não, sai na porrada e tal, não sei o quê." E aí eu treinava com ele muito. E eu treinava com um cara lá que era faixa preta, e comparando o treino que eu dava com o Rominho, que eu dava com o cara, e que o Rominho deu com o cara, eu voltei xingando ele dentro do carro, xingando ele, mas xinguei ele todo, xinguei até deixar ele na casa dele. Ele fala isso de vez em quando. Aí uma vez eu levei ele num campeonato e o bicho ficou lá de 9 da manhã até 5 da tarde. Esses campeonatos aqui eram muito desorganizados, ele já era azul. E aí, esperando a luta, e aí na hora dele lutar, o cara falou assim: "Ó, não vai ter luta para você não." Aí a gente, como professor, fica frustrado, né? Ele fala: "Puta." Ele virou para mim e falou assim: "Ô, mestre, esquenta não, eu tô aqui para isso, eu vim para lutar. Se não tem, eu vou fazer o quê?" Aí eu falei: "Pô, esse bicho." Aí comecei a ver que ele era um cara diferente, comecei a falar com ele: "Ó." Ele até deu uma entrevista num negócio em inglês outro dia, ele fala isso, ele fala que eu cheguei para ele e falei assim: "Você vai ser campeão mundial na faixa preta. Isso aqui que está acontecendo aqui em Minas, você lutando nesses campeonatos, aqui não, o seu negócio não vai ser aqui não. Você vai lutar em grandes palcos e tal." E ele fala que não entendia por que que eu estava falando aquilo para ele. Ele fala assim: "Cara, eu não entendi por que esse cara está falando isso para mim." Mas eu já enxergava nele uma coisa diferente. E depois ele foi provando que realmente ele era um cara fora da curva, assim, tanto de treinamento quanto de resiliência, de tudo aí. E virou o que virou, né? E um excelente professor também, Depois se criando uma tornou um galera muito excelente dura. professor. É. Isso aí. Rominho é um E cara que tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito, entendeu? Desde o início, ele é assim e até as dificuldades que ele passou, acho que muita gente não sabe. Eu mesmo fui saber isso há pouco tempo, assim, há uns 8 anos atrás. Ele tinha um problema no ombro e aí ele foi fazer uma, estava incomodando muito ele para lutar. E aí ele tinha plano de saúde e ele foi nos dois melhores médicos de ombro que tinham aqui em BH. E um foi para o tratamento conservador e o outro foi para a cirurgia. Ele optou fazer cirurgia para querer resolver logo, entre aspas. E o cara nem fazia pelo plano. Acho que ele pagou na época uns 20 pau e tal. Aí ele fez a cirurgia e tal, e aí quando ele foi no primeiro dia na reabilitação, eu até conheço a fisioterapeuta Ellen, virou e falou assim: "Rominho, levanta o braço." Aí ele foi e falou: "Não, não vai." Ela falou: "Não, você está com medo, levanta o braço." "Não está indo." Aí ela foi, pegou lá, botou aquelas agulhas de choque no braço dele, não deu nada. Botou no outro, o braço. Pô. Aí ela falou: "Não, peraí." Aí chamou um cara lá, fez uns testes no braço dele. Aí disse que ela ligou para o médico e falou assim: "Ó, você errou na cirurgia do Rômulo. Aconteceu algum erro grave. Ele vai aí, você vai examinar ele e vai ver o que aconteceu." Cara, o cara usou um espaçador de quadril para abrir o ombro dele, porque ele tinha massa muscular muito grande. O cara cortou o nervo dele do braço. nossa. Deixou um fiapo. Ele foi num neurologista, o cara virou para ele e falou assim: "Aqui, você não luta mais não. Esse braço seu aí, você esquece." Aí ele falou: "Bicho, ele passou esse período, eu lembro disso, treinando perna na academia, fazendo os negócios calado, não me falou, não falou nada assim.
com o braço na tipóia, e assim, eu via que ele estava triste, falei, bicho, vai melhorar e tal, o bicho não falou nada. Aí ele falou que ficava mexendo o braço o dia inteiro. Aí ele voltou no neurologista um tempo depois, o cara falou, levanta o braço. Ele foi, fez assim, ó. Aí o cara falou, eu não acredito que você está fazendo isso. Pode ser que tal. Aí o Roger Grace chamou ele para ir para Inglaterra fazer fisioterapia com um cara lá, que disse que o cara era foda. Chegou lá, o cara virou e falou assim, qual que é o problema dele? Ele falou, não, nervo. Aí o cara falou, não, nervo não tem jeito, pode ir embora, não vou atender. Aí o Roger, não, mas peraí, olha ele mexendo o braço aí, mexeu. Ele falou assim, que na primeira sessão que ele fez com o cara, ele voltou dentro do carro chorando de dor. E tudo que ele conquistou aí de faixa preta depois disso, acho que ele tinha sido já campeão mundial uma vez. Foi tudo com o braço desse jeito, velho, adaptando. Por isso que ele não foi pro MMA. Não fez carreira no MMA, porque ele não consegue. Até hoje, o Rominho levanta o braço assim, ó, aqui e aqui, ó. Não consegue fazer supino, entendeu? O cara arrebentou ele, velho. E ele conseguiu, assim, por causa da mente blindada, né? Ter uma carreira de sucesso, mesmo assim, tendo que se adaptar. Cara, sensacional. Cara, para o pessoal que está assistindo aí também, eu acho que uma das maiores virtudes que você realmente desenvolve no jiu-jitsu é essa resiliência emocional, né? De lidar principalmente, não estou nem dizendo lidar com derrotas, essas coisas, de lidar com as lesões que vão acontecer, principalmente se você vai qualquer coisa que você vai fazer jeito. alto nível, cara, cara que é tem preço campeão de ali. moto e não cai, não existe. Irmão, eu estava assistindo essa semana, tem um documentário antigo do Ronnie Coleman, né? Aquele Já vi. fisiculturista, 8 vezes campeão Mister Olímpia. Irmão, o cara é todo destruído, 2 cirurgias de quadril e 8 na coluna, e andando de muleta e todo fodido. E, meu irmão, e o cara ainda tá, acho que ele melhorou bastante agora até, e o cara até hoje na malha, malha. Tá com quase 60, 50 e tal. E, meu irmão, em malha e forte, mas, tipo assim, o preço que o corpo dele pagou foi alto. O cara, acho que o cara foi o melhor da história, né? Melhor. Acho que é o que diz. Ele era absurdo, aquele cara. Cara e ele falou que faria tudo de novo. Ele falou, naquele documentário, tem uma parte que eu achei que me chamou a atenção pra caramba. Ele falou que ele estava fazendo um dia agachamento com 360 quilos, que ele sentiu um soco nas costas, né? E que era a vértebra dele saindo. E ele ainda continuou fazendo. E os caras falando assim que o cara era bizarro. Isso, cara, para dizer até para quem está assistindo e está passando por uma lesão, você não está sozinho, você não é o único com isso. Eu sei que é difícil, às vezes, de repente, você não tem um apoio, né, de um fisioterapeuta, não tem ninguém que, de repente, possa te ajudar. Irmão, vai pesquisar, tem nego no YouTube que mostra, que explica bons médicos falando essa lesão, faz esse exercíciozinho aqui, pelo menos isso, né? Se você não conseguir arrumar uma parceria. Mas essa é uma das coisas mais complicadas, realmente, de poder ter essa lesão, lidar com ela e voltar, e de novo. Essas lesões mais sérias, assim, que requerem cirurgia, tipo assim, eu já rompi 2 vezes o cruzado, um do joelho do outro, fiz uma cirurgia de quadril e de ombro. Eu falo muito com meus alunos, assim, quando acontece uma coisa mais grave, assim, eu falo assim, bicho, não adianta agora, o leite já derramou. Agora não adianta ficar, o negócio é focar na recuperação, se tiver que fazer cirurgia, faz e recupera, que vai ficar bom, vai melhorar. Isso é importante, você falou, né? É o que é, porque às vezes ficar, ai, porra, eu queria que fosse, não adianta. Eu vi como você falou, focar na recuperação e o que você vai fazer com esse tempo relativamente livre que você vai ter de não estar podendo fazer isso. Focar em outras coisas. Cara, quando eu lutei o Mundial de 2016, eu perdi a final do peso para o Saulo Ribeiro, ele me deu uma queda, e a final do absoluto para o Godoy. Só que na semifinal do absoluto, eu lutei com um cara que chama Carlos Faria, não sei se sabe quem é, um grandão. Aqui da minha área. Aqui da minha área. Eu dei uma queda nele e caí por cima. Quando eu caí por cima, ele fez aquele gancho na meia guarda que bota o pé assim e começou a me empurrar para trás. E aí eu comecei a fazer força
frente para querer pegar o braço dele, no armlock invertido, e ele me Aí empurrando para fode o trás. joelho. Cara, aí de repente, bicho, meu joelho ficou numa posição que começou a doer muito, velho. E ele percebeu. Ele foi e ficou fazendo força, e de repente eu só escutei assim, ó, pó! Puta que pariu. Rompeu o meu cruzado. Véio. Aí eu lutei a final com o Godoy, com o cruzado totalmente rompido. Só que a minha perna estava muito forte, eu não senti dor na hora e tal. Chegou aqui em BH, tive que operar. Rompi nessa negócio da minha guarda aí, velho. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Das vezes tentar as pessoas quererem, vou passar cruzado de qualquer maneira, Não, e vem cá o joelho, eu tava aí que parado. estoura. Eu tava parado, e ele ficou fazendo força, e o negócio foi, pum, rompeu. Foi foda. Eu até, por um acaso, vou ter que fazer, mas dei sorte, mas vou ter que fazer uma cirurgia agora de menisco. Então, o menisco é mais tranquilo, mas foi... Um mês você tá treinando. Mas foi 3 semanas antes do Mundial Master agora, e tá sentindo bem, já estava fazendo fisioterapia, porque aquela coisa começa devagar, né? Pô, tem alguma coisa me incomodando aqui. Aí estava fazendo, até um dia depois do treino, eu levantei daquela travada e falei, ih, deu ruim alguma coisa aqui. Ó. Aí viu... E o seu travou de não conseguir esticar ou só travava? Não, travou assim na hora de não conseguir desdobrar, né? Mas aí, mesma coisa, eu falei, cara, assim que aconteceu, eu já senti logo, eu falei assim, meu irmão, não tem por que eu tentar lutar agora. Eu vou piorar a situação, algo que é uma recuperação relativamente fácil, eu posso fazer, acabar sendo muito pior se eu for lutar. Se dá para lutar? Dá, né? Se eu tivesse nos meus 20 e poucos anos, eu falava, meu irmão, vamos, faça porra aí, vamos. Mas, porra, irmão, 47 anos, não tem como fazer isso. E acontece, de novo, mais uma lesão, mais uma para coleção. Então, acho que para quem está passando por alguma dificuldade com lesão agora, é focar na recuperação e o que você vai fazer com esse tempo livre. Até compartilhar algo aqui também. Fazer bastante musculação, malhar, né? Se machucou um braço, malha a perna. Se machucou perna, malha o braço, tronco. Não pode ficar parado. E uma coisa interessante, fora no caso com o treinamento, foi em 2018, ia lutar o Abu Dhabi, o World Pro. Né? Eu já tinha lutado lá, tal, mas aí de 2018 falei, vou lutar, faltando umas mesma coisa, 2 semanas, quase 3 semanas da viagem, desloquei meu braço feio. Eu já desloquei meu braço umas 3 vezes, mas o bagulho foi muito feio mesmo. Cotovelo ou no ombro? Cotovelo. E foi um dos piores realmente que eu já tive. Foi foda. Já tive cirurgia já no braço, como eu falei, desloquei 3 vezes, quebrei 2 vezes. Então, o meu problema é cotovelo por algum motivo. Mas eu lembro que, cara, assim que aconteceu, que eu acordei no hospital, que eu não lembro nem sair da academia, que me deram lá morfina, que tiveram que cortar meu kimono, o bagulho foi feio. Aquele que fica o braço fica todo torto. Né? Eu tava deitado, assim, eu falei assim, caralho, meu braço tá me incomodando. Eu achando Foi queda? Foi queda? Você caiu assim, no braço? Fazendo específico de single leg, né? Bota pra baixo, lá tem da que academia, subir. Outro dia foi a mesma coisa. Tomou uma queda, caiu com o antebraço assim no chão, assim, o braço ficou todo torto, dá um buracão aqui, né? Puta que pariu, nem fala. Eu tive uma cirurgia que fiquei um ano parado, 1 ano mesmo, não podia treinar antes, fudido mesmo. Mas o interessante foi o que eu acabei fazendo com o tempo, porque assim que eu meio que acordei, estava meio desnorteado, passagem, comprar tudo estava esquematizado. Aí eu fiquei assim, minha esposa dirigindo, voltei pro carro assim, triste, né, pensando, caralho, que merda. Aí depois eu parei para pensar, eu falei assim, meu irmão, aconteceu. É o que não vai voltar, não adianta eu ficar, eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse tempo. Eu não posso dar aula, não posso fazer nada. E aí, em 2018, eu falei assim, cara, eu já estava pensando em fazer um podcast faz tempo, e acho que, de repente, esse é o momento, porque eu não posso fazer nada ainda. E aí, comecei a fazer inglês, eu tenho um podcast em inglês também, tem uns 130 episódios, e esse em português. Ou seja, com esse live deve ter tido umas 300 entrevistas, coisas assim. Coisa que foi uma coisa indesejada, que é positiva que veio por uma negativa, né? Exatamente. E com isso, e o bom, ainda mais do podcast aqui dos Estados Unidos, eu
em 2010, eu ajudei a fundar uma non-profit, né, uma ONG, que ajuda projetos sociais no Brasil. E vários dos contatos de pessoas que eu entrevistei, donos, porque é um podcast em inglês voltado para empreendedores que têm jiu-jitsu na vida. Então, pode ser um faixa azul, só que o cara, meu irmão, pica de empreendedorismo. E aí eu comecei com isso, eu comecei a fazer vários contatos, poder levantar mais dinheiro para a organização, poder ajudar mais projetos por causa de uma coisa negativa, né? E até falando disso também, com relação ao projeto social, mencionar, eu quero também começar a ajudar um pouco mais o pessoal quiser, às vezes, divulgar, né, algum trabalho que está sendo acompanhado. Então, uma coisa que também, como eu mencionei, a gente já está fazendo bastante tempo aqui de ajudar projetos no Brasil, e aí hoje eu vou só mencionar um projeto social Gaditas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já tive a oportunidade de visitar o projeto, sensacional. Cara, tem até eu boto o link também do vídeo, tem um mini documentário que o Jiu-Jitsu na Estrada fez com eles. Eles levaram 70 moleques de Porto Alegre para lutar o Brasileiro em São Paulo. Isso em 2019. Rapaz, você tomar conta de 70 crianças para ir lutar um campeonato. E é uma casa que, quando eu fui, tinham 18 crianças morando lá também. Então, um projeto social é muito mais que só um projeto social. Né? Um orfanato que acaba sendo um orfanato. Salva vida, né? É acolhimento, amor, né? Então, importante demais. O Eduardo faz um trabalho, sensacional. Então, vou botar aqui também a informação, quem quiser dar uma olhada no Instagram dele, ou quem quiser, gosta de ajudar projeto social, né? Fica à vontade para ir lá ajudar. E você falou que já fez trabalho também, ajudando algumas coisas, né? Eu tenho uma empresa de marketing esportivo também, né? Eu trabalho nessa área. E a cidade onde meu pai mora, que é a cidade onde eu não nasci, mas praticamente eu sou de lá, eu cresci, chama Conceição do Mato Dentro. Dá uns 160 quilômetros de BH. E lá nunca teve jiu-jitsu. E há uns 15 anos atrás, a gente começou um trabalho lá e a prefeitura apoiou durante um tempo. Legal. E depois virou uma academia, e agora parece que estão apoiando de novo, começar mais esporte, e tá andando bem lá. Cara, quem dera, acho que projetos sociais fossem mais valorizados, não só jiu-jitsu, em geral, porque a maioria, meu irmão, tira do bolso, né? Não é compensada. E uma das coisas que a gente tenta fazer com a nossa organização é isso, de poder tornar o projeto mais sustentável e o professor ter um salário. Então, o que a gente faz de arrecadação, e são poucas organizações que a gente trabalha que não tem como, né? Tá com um grupo muito, muito grande, mas a gente trabalha com parte de obra de projetos sociais, de melhorias da instalação, que a gente ajudava, campeonato, pagar inscrição. Só que, meu irmão, se a gente não conseguir o lugar, pagar as contas, o professor sobreviver, não vai ter jiu-jitsu, não vai ter campeonato para lutar. Então, campeonato eu acredito muito, muito, muito em campeonato como uma ferramenta, né, de desenvolvimento pessoal, como é o jiu-jitsu, mas o campeonato é aquilo que eu gosto de falar que é um amplificador desse poder do jiu-jitsu, né? Tudo que você não precisa, até para quem está assistindo, você nunca lutou um campeonato, você sabe, você não precisa lutar campeonato para você ter benefícios do crescimento que você tem com o jiu-jitsu. Claro. Todo dia você está enfrentando desafios, uma intensidade maior, você está ali... Perdendo, ganhando. Então você está ali todo dia fazendo isso, está numa situação escrota, o cara na tua lateral, todo amassado, se sentindo confortável em situações desconfortáveis, né? Lidando com as suas emoções, e no campeonato isso tudo é amplificado, né? Multiplica essa porra por 10 pelo menos. Né? Então, acredito muito em competição também, então a gente sempre tenta estimular, não necessariamente que vai ser uma carreira, pode ser para algumas pessoas, mas é o principal crescimento emocional que você tem, porque não dá nem para imaginar, Tite, não só você, mas quem está assistindo e de repente tem uma experiência muito grande. Não tem como nem pensar na tua vida como você seria hoje em dia, todos esses anos que você tem de jiu-jitsu, com competição e sem competição. Você seria um cara confiante? Com certeza. Você saberia como se defender? Pessoa em shape?
tudo isso. Só que não dá nem para começar o crescimento que você teve durante essa jornada de ganhando, perdendo, se machucando, voltando, né? E isso tudo não tem preço, o crescimento. Acho que muita gente não... a não ser, as pessoas, quando estão há mais tempo no jiu-jitsu, conseguem ver isso. Quando o cara está começando, de repente, faixa azul, está muito preocupado agora em ganhar, perder. Cara, não tem ideia o quanto isso pode ser... como pode mudar o rumo da tua vida, as lições que você está aprendendo em competição, né? Verdade. Concordo em gênero, número e grau, e ainda vou usar essa fala na graduação sábado agora. Uhum. Sempre... O pensamento aí foi muito bom mesmo. E o que você disse foi uma das... Para a gente fechar aqui, qual foi uma das maiores lições que você tira da competição no jiu-jitsu? Não digo só jiu-jitsu, mas digo assim, o fato de você ter tido a competição na tua vida. Cara, é igual você falou mesmo, competição ali, eu vejo assim a minha carreira como competidor em vários níveis de crescimento pessoal. Uhum. O início, você está, né, ali dando aquele passo, você não sabe o que vai acontecer e tal. Até hoje que eu vou para uma luta, eu consigo me imaginar assim quando eu estou lutando, eu sempre consigo ver que eu estou um passo à frente do cara. Eu cheguei nesse nível assim, que como se eu estivesse assistindo a luta do lado de fora. Uhum. Eu consegui fazer isso, eu acho que muito, porque eu fazia na minha cabeça uma mentalização que eu tivesse ali dentro de uma bolha e tal, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, o que eu consigo assim perceber em relação à competição na minha vida é que foi uma coisa que foi muito importante para o meu crescimento pessoal, né, além de como atleta, e me deu uma autoconfiança assim, para eu tratar outras áreas da minha vida de uma Exato. forma que eu vou ter um discernimento melhor para resolver, ou às vezes não sei, vou ter uma atitude melhor, vou pensar antes. Hoje eu sou um cara que eu penso muito. Quando eu era mais novo, eu era muito explosivo, era muito impulsivo. Hoje em dia, eu sou um cara que eu penso muito antes de falar, eu sou um cara mais calado, não sou de falar muito assim. Observo muito, penso para falar, e eu acho que a competição me fez tomar ter isso também, assim, de tomar decisão na hora certa, que nem sempre dá certo, mas assim, a Lógico. maioria das vezes tem dado. E é legal, eu sempre menciono bastante na minha aula de faixa branca, né, falando alguns dizeres do jiu-jitsu, como se sentir confortável, situações confortáveis, coisas assim, e que aí eu faço em faixa branca, eu só faço mais específico, eu não boto rola geral, boto mais específico. A gente trabalha hoje, começa a montar como é lateral, tipo, muito específico. E eu sempre falo, às vezes começa, aí o de baixo tá assim, eu falo, parou. Falei, galera, deixa eu falar uma parada. Me diz uma vez na tua vida que você estava com uma situação difícil, você bateu um pânico e aí, porra, foi bom usar você resolver o problema porque você bateu um pânico. Meu irmão, não tem uma vez que tu vai contar uma história boa com isso. Alguma vez que você bateu o pânico, provavelmente deu ruim em alguma coisa. Tu fala assim, caralho, me desesperei, aí tentei fazer isso, fiquei emocionado. Eu falei assim, então, o cara tá por cima, não piora a situação. Calma, respira, segura um pouquinho a pressão, começa assim, 3 minutos que a gente vai fazer, você não sai de baixo, mas não se desesperou, tá bom, já ganhou hoje. Sacou? Tá ali fechadinho, calma, respira. Só de se acostumar, de estar desconfortável, já é uma vitória. Aí você voltar para a guarda é outra. Conseguir fazer o cara raspar, outra vitória. Então, né, um passo de cada vez e aprender, porque faixa branca se machuca sozinho, machuca a costela sozinho, começa a espernear, machuquei a costela. Calma, respira, tranquilo. Então tem que estar sempre, né, relembrando o pessoal. E você vê, né, quantas lições, de novo, o pessoal que já está treinando bastante tempo, quantas lições, exemplos de vida tem no jiu-jitsu. Né? Esse é um desses, de assim, meu irmão, toda vez que bater um pânico, provavelmente você não está num bom estado para resolver nada. Né? Tem que, peraí, respira, dá uma afastada, peraí, como é que está a situação, filtra, né? Porque senão a chance de ter um resultado indesejado vai ser muito maior. Né? Cara, brigadão pelo papo aí e, porra,
fico feliz quando as pessoas também, os convidados, se expõem certas dificuldades, principalmente emocionais, né? E é legal porque, de novo, você não ficaria surpreso você receber algumas mensagens e falar, porra, Titi, obrigado, porque é o que eu estou passando, e acontece direto, né? De, às vezes, entrar em contato com o convidado, ou até comigo mesmo, falar, pô, o convidado tal me ajuda, pô, você não sabe como estou passando isso também, é bom saber que não estou sozinho. Então, eu acho que é fundamental, acho que você falar isso, e você se expor para os seus alunos, o pessoal vê que fala assim, o Tite não é homem de ferro, não é super-homem, né? Cada um tem suas dificuldades também, tá aí na pista como todo mundo, com as suas batalhas internas, resolvendo do melhor jeito, do jeito mais eficiente possível, com as ferramentas que você tem nesse momento, né? Então é legal de você comentar, falar com seus alunos, cara, se você tiver uma situação assim, por fala comigo, me chama no canto, tal, me avisa, porque é muito bom de ter pessoas assim com você com experiência compartilhando essas experiências. Verdade. Não, é isso aí. Eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade de estar conversando com você aí. Gostei muito de ter compartilhado isso também, porque eu sou um cara que eu acho que isso para mim não deixa de ser uma vitória, Com porque certeza. eu sou um cara muito fechado, entendeu? E às vezes o fato de eu ser muito fechado, talvez é que me deu essa ansiedade que levou a isso, porque eu sempre quero passar só coisa assim, eu sempre guardo as coisas ruins muito para mim. Então eu estar falando isso hoje aqui para mim é uma coisa que eu resolvi mudar na minha vida e para mim é tipo como se fosse uma vitória, é eu ganhar uma luta mesmo. E para quem também não, de repente, está assistindo aí o podcast pela primeira vez, de repente se acompanha o trabalho do Tite, mas não sabe a respeito do Mente Blindada, tem um episódio também que o meu camarada, eu não tenho o número aqui na frente, Rafael Carino, faixa preta do Mestre André Pederneiras, lutou no UFC 9, foi campeão mundial de jiu-jitsu e tal, e, cara, ele, pela primeira vez, ele deu numa entrevista, ele falou, pô, Gustavo, nem na entrevista com... acho que teve uma que acho que ele ia fazer com o Marcelo Alonso, falei, cara, nem isso tinha falado ainda, da dificuldade que ele teve com a briga com as drogas, né? Então, uma coisa que ele sempre teve vergonha de falar, né, de ter aquela dependência, e ele, pô, já está limpo há anos agora, e para ele foi a mesma coisa, sentir um peso assim, de tirar, de falar, assim, meu irmão, esse foi o momento que eu vivi, que eu estava passando, e a mesma coisa, pessoas que estavam assistindo, que conhecem alguém que passaram por essa dificuldade, ou próprios estão passando. Então, é muito legal de ver pessoas assim, quanto mais né, compartilhando cada vez mais essas dificuldades, porque, meu irmão, todo mundo é ser humano e todo mundo tem batalha interna, e eu acho que é importante essa comunicação que ajuda, quando você for tirar do peito, tirar aquela coisa, não é como você está escondendo de ninguém, falou assim, meu irmão, tá aí, é isso, e fazendo o melhor para se ajudar e ajudar os outros também. Então, Tite, brigadão, irmão.